Apesar de empregar ideologicamente o conceito de que é uma grande mãe para os trabalhadores, os fatos e números desmentem a Embraer. Entre as 4 maiores empresas aeronáuticas do mundo, a Embraer é, de longe, a que paga os mais baixos salários. Na comparação de salário hora em dólar, isso fica mais do que evidente. Um trabalhador da norte-americana Boeing recebe 26,2 dólares por hora. Já um operário da europeia Airbus, um pouco menos, 25,1 dólares. O trabalhador da Bombardier, empresa canadense e principal concorrente da Embraer, recebe em média 20 dólares e meio por hora. O trabalhador da Embraer fica no final da lista, recebendo apenas o equivalente a 8,1 dólares por hora, menos de 1/3 das outras. Isso é o que a Embraer chama de valorizar seus trabalhadores. Como a Embraer pode bater no peito e dizer que é uma das melhores no mundo, no mercado de aviação mundial, se sua remuneração é tão abaixo desse mercado? Então, o que temos na Embraer é um grande descompasso, uma grande contradição. Além da estratégia de comunicação voltada para cooptar o trabalhador, a Embraer tem aplicado um intenso processo de reestruturação produtiva. Lean, Kanban, Kaizen são expressões que os trabalhadores da Embraer estão bem familiarizados. Relacionadas ou não, fazem parte do processo segundo o qual se reduzem paulatinamente os custos de produção, se intensifica a exploração sobre os trabalhadores e aumenta os lucros dos capitalistas. A Embraer, como poucas empresas, sabe muito bem empregar conceitos e formas de organização da produção que condicionam o trabalhador a pensar, agir e atuar no lugar dos donos da empresa, garantindo-lhes lucros e mais lucros. O problema é que, se o trabalho faz pensar como chefe, seu salário e a exploração a que é submetido o fazem voltar à realidade de assalariado. A professora da Universidade Metodista de São Paulo e mestre em Sociologia, Lucy Prawn, analisa o fenômeno da reestruturação produtiva, como é aplicado na Embraer. A reestruturação ela tem um objetivo muito claro, enxugar custos. E, portanto, vai estabelecer no interior da fábrica uma série de processos. Um deles é o da melhoria contínua do trabalho, o pessoal chama de Kaizen, a ideia que, assim, a princípio também é apresentado para o trabalhador como algo fantástico, ou seja, de você aprimorar o seu trabalho, de você tentar buscar conhecer sempre mais, saber sempre mais, fazer sempre melhor, e que, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com o interesse do trabalhador, mas sim com o interesse da empresa. O processo de melhoria contínua é um processo de tentar buscar eliminar o máximo possível de desperdício, inclusive desperdício de tempo, e aí entendendo esse desperdício na lógica da empresa, porque você fazer um trabalhador trabalhar no ritmo absurdo de trabalho que hoje é imposto no interior dessas plantas, para nada ajuda ele, para nada tem a ver com os interesses dele, ao contrário. O que a gente vem assistindo é um aumento das doenças profissionais cada vez maior em função do ritmo de trabalho que está sendo imposto dentro das empresas. É a ideia de não errar, não ter que refazer, ou seja, todo o processo de reorganização do trabalho e da produção é um processo que não tem a ver com a lógica humana, mas sim com a lógica do capital. A pesquisadora ainda discorre sobre a extrema competição que é instaurada dentro da fábrica por conta desse processo. Ele vai fazer com que esses trabalhadores da célula produtiva, da equipe que está trabalhando no interior da empresa, sempre baseada em metas de produção, sempre baseada em metas a serem atingidas por aquela equipe e pelo conjunto da fábrica, se tornem vigilantes, e até mesmo, se a gente for usar uma expressão mais forte, carrascos de si próprios e dos outros trabalhadores. Afinal de contas, a meta precisa ser atingida e o trabalhador que não consegue se incorporar à equipe e seguir o ritmo de trabalho imposto pela empresa, ele acaba sendo meio que isolado ou criticado pelos outros trabalhadores. Então você passa para o trabalhador
a função de ser carrasco de si próprio e dos seus companheiros de trabalho, né, em nome da competição do mercado capitalista. O professor titular do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Ricardo Antunes, também fala sobre as políticas adotadas pela Embraer. Doutor em Sociologia e com trabalhos de pesquisa realizados fora do Brasil, Antunes comenta os programas tão famosos no interior da empresa. Então eles criam uma infinitude de mecanismos, tá certo, para tornar a empresa mais produtiva e com menos trabalhadores. Just in time, Kanban, Círculo de Controle de Qualidade, Kaizen, todo o sistema, tem muitos, né? O sistema da qualidade total, são muitos mecanismos cujo resultado é uma empresa que tinha 10 mil trabalhadores, hoje tem 3 mil, 2 mil, 1.000. E com 2 mil, 3 mil ou 1.000, ela produz 4 vezes mais do que produzia antes. A chamada empresa enxuta, que eu chamo de empresa liofilizada. A empresa liofilizada, sabe o que é? Sabe o que é liofilizar na química? É fazer com que uma coisa viva vire pó. Leite em pó é leite liofilizado. Porque você pega o leite líquido, seca o leite e vira o leite em pó. O que é empresa liofilizada ou enxuta? É aquela empresa que seca o trabalhador vivo para que a empresa fique uma empresa enxuta, ou seja, com quanto menos trabalhadores. Em outras palavras, o trabalhador é obrigado a gerenciar, supervisionar e antever qualquer problema. É pressão acima dos limites, que tem gerado, inclusive, uma epidemia de doenças ocupacionais entre os funcionários. Apesar de ser responsabilizado a gerenciar a empresa, a contrapartida não vem, já que o trabalhador da Embraer continua tendo uma das menores remunerações do mundo no setor de aviação. Segundo informou a empresa, em seu próprio balanço de 2007, cada trabalhador da Embraer rendeu para a companhia $237 mil. Aí vai a prova dos 9. Também pelo balanço, sabemos que o salário médio de um trabalhador da produção naquele ano era de $1.409 mensais. No ano, incluindo o 13º, chegamos a um valor de 18.317. Vamos agregar ainda 63% referente aos encargos trabalhistas, como INSS, FGTS, PIS, férias e outros. Ao final das contas, teremos um gasto anual com cada operário em torno de $29.856. Assim, subtraindo este gasto dos 237 mil que o trabalhador rendeu à empresa, temos um saldo líquido de $207.144. Isto quer dizer que cada trabalhador rende para a empresa $113 por hora, enquanto ganha apenas $8 por hora. Como a jornada da Embraer é de 43 horas semanais, uma das maiores da região e a mais extensa de uma empresa aeronáutica no mundo, com 2 dias e meio de trabalho, o trabalhador paga o seu salário do mês. Os outros dias são para os acionistas da companhia. É evidente que, com as demissões realizadas em fevereiro, estes números ficaram ainda mais desfavoráveis aos trabalhadores. A política da Embraer ainda tenta minar qualquer tipo de organização por parte dos funcionários. Apesar de negar, a direção da empresa reprime fortemente as mobilizações dos trabalhadores. Foi assim quando ela inovou na repressão e aplicou advertências em massa. Foram mais de 400 a trabalhadores que participaram de uma assembleia em 1999. Em toda manifestação dos metalúrgicos, há sempre 2, 3 ou mais cinegrafistas da empresa presentes para intimidar os trabalhadores. Isso sem contar o forte aparato da polícia militar, que age a serviço da empresa. Solta, rapaz! Solta ele! E por falar em câmeras, já há algum tempo a companhia instalou câmeras em todas as áreas da produção, tudo para cercear a livre organização dos trabalhadores.